Fala pessoal, tudo bem? Dando sequência nas nossas aulas, hoje a aula vai ser sobre lançamentos no sistema, então eu vou priorizar aqui os nossos parceiros aí do Financeiramente App e eu tenho certeza que vocês vão se adaptar muito bem com esse sistema de controle de fluxo, que ele proporciona uma visão bem legal em relação ao demonstrativo de fluxo de caixa e a dinâmica de preenchimento dele ele é bem fácil e bem simples. Então eu vou passar por todos os passos, desde a parte de cadastro até a cadastro do usuário, cadastro da empresa, né, e as conferências aquelas iniciais semelhantes a que a gente fez na aula da planilha. Então o site, né, o acesso do site para realizar o cadastro é o financeiramente.app. Você vai clicar aqui em criar conta, criar sua conta lá com base no seu usuário, e-mail e senha, e vai logar a plataforma que no primeiro log que você fizer, no primeiro acesso, ele vai direcionar para essa tela aqui, onde a gente vai definir os projetos que vão ser controlados. Nesse caso, a gente vai fazer um controle empresarial, então eu vou colocar a empresa aqui como o nosso start de cadastro, vou colocar um CNPJ aqui de uma empresa minha, para a gente ter uma base aí de início, né? Aqui, fechou. Só botar aqui o fantasia. Aí essas opções aqui são facultativas, né? Nesse caso eu vou preencher depois para a gente não atrasar aqui. Cadastrar. E aqui eu vou selecionar o plano. Então, gestão por fluxo de caixa. Hoje o plano está R$ 49,90. Eu vou selecionar ele. No primeiro cadastro, vocês têm um acesso aí de 14 dias grátis. Então, eu vou passar pelos menus e as funções que o sistema tem para a gente ter um panorama geral das funcionalidades e depois a gente inicia a configuração para lançamento exemplo da nossa empresa aqui. Então, no menu esquerdo aqui a gente tem o início, que ele é um link que volta para a tela inicial. Controle de clientes e fornecedores, então eu tenho essa possibilidade de estar controlando clientes e fornecedores. Com isso, vou ter relatórios específicos de cada cliente e relatórios específicos por fornecedor. Menu contas, eu tenho a condição aqui de controlar minhas contas de movimento, se é o caixa, se é os bancos. Menu movimentos, onde eu tenho a geração do extrato, o controle de movimentos dos recorrentes, né, aqueles movimentos que sempre se repetem, e também um importador de OFX, então eu consigo gerar um OFX lá na minha conta bancária e estar importando para dentro do sistema, o que em alguns casos facilita muito o processo de lançamento, então não preciso lançar um por um, o próprio OFX já lança todos de uma vez só. Meios de recebimento, eu vou cadastrar quais são os meios que eu recebo, né? Se eu recebo no cartão de crédito, de débito, Pix, dinheiro, entre outros. Controles de centro de custo e de lucro. Então aqui vocês também têm a possibilidade de apropriar entradas e saídas em centros de custo ou lucro. Então no lançamento ali a gente vai trabalhar algum exemplo em relação a isso para ver se faz sentido para a empresa de vocês ou não. O menu relatórios, então a gente tem diversos relatórios aqui, então a gente vai passar por alguns, mas a nossa cereja do bolo aqui é o demonstrativo de fluxo de caixa, que é o nosso cerne de análise que a gente vem trabalhando. Um menu conteúdos aqui onde a gente pode, né, a gente tem acesso a alguns conteúdos fornecidos aqui pelo sistema, então algumas dicas de funções, algumas aulas. O nosso plano de contas, que é o nosso início de preenchimentos, aí a gente, né, conferir o nosso plano de contas e construir ele. E aqui outros menus relacionados ao gerenciamento e opções da própria plataforma. Vou voltar para o início. Né? Então, nesse caso, eu estou controlando uma empresa só, mas eu tenho condições de, se eu tenho mais empresas, por exemplo, no meu grupo, eu consigo adicionar mais empresas aqui e com o mesmo usuário eu consigo ter ambientes diferentes para empresas diferentes. Na tela de início a gente tem algumas funções aqui, 3 botões principais de movimentação, então um botão aqui que vai ser utilizado para entrada de valores, né, os recebimentos, um botão que é para saída de valores, né, os nossos pagamentos, e também uma função de transferência, então se eu tenho mais de uma conta
cadastrada e eu fizer alguma transferência entre contas, eu uso a função de transferência, né? Que essas contas vão estar resumidas a partir dessa tela aqui, onde eu vou conseguir acompanhar o extrato geral das contas ou também extratos individuais por conta e o saldo delas individual e o saldo acumulado na data, digamos, que eu estou digamos, atualizando o sistema. Aqui a gente tem uma prévia do nosso DFC. À medida que a gente vai lançando os movimentos, ele vai construindo já o demonstrativo de fluxo de caixa para mostrar quais são os movimentos que estão tendo dentro do mês. Um gráfico visual, vai ter um visual aqui de colunas, né? Colunas de entrada, saída, saldo acumulado. E alguns históricos aqui, né? Que movimentos que já foram lançados, quais movimentos futuros e também um calendário onde eu posso verificar por dia, né, que movimentos específicos que tiveram naquele dia. Então, iniciando o nosso controle empresarial, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ajustar o nosso plano de contas. Então, eu vou entrar em plano de contas e vou ajustar quais são as categorias de entrada que a minha empresa tem. Então, aqui o sistema ele já vem carregado com uma base inicial de contas, mas você tem total liberdade de estar desativando categorias, criando novas, para ficar de acordo com o negócio de vocês. Então, vocês precisam fazer esses ajustes e até criar contas aí que vocês considerem interessantes de controlar. Por exemplo, em recebimentos. Eu sou uma empresa que tenho prestação de serviço e tenho comércio. Eu posso criar duas contas aqui, recebimentos de serviços e recebimentos de comércio, como já tem aqui, né, venda de produtos e venda de serviços. Mas eu posso criar mais categorias, né, por departamento, por segmento, enfim. Isso vocês têm total liberdade de estar criando aqui, porque cada conta dessas vai ter um relatório específico que eu vou poder ter uma análise a mais em relação àquele lançamento que eu estou fazendo. Então, como eu falei para recebimento, serve para todos os outros. Da mesma forma, as categorias de saídas, então ela já vem pré-definido, mas você pode correr aqui, né, e ir desabilitando ou criando novas categorias que fazem sentido para o negócio de vocês. Então essa parte é uma parte muito importante que vai balizar todos os lançamentos de entrada e saída que vocês forem fazendo, e esses lançamentos vão sendo direcionados lá para o DFC, canalizados a partir do nosso plano de contas. Ajustado o plano de contas, a gente parte para criação das contas movimento. Então, menu contas, listar contas. Eu tenho uma conta inicial cadastrada no sistema que eu posso converter ela para uma conta caixa, por exemplo, né? Uma conta caixa, que é a conta que é, digamos, dos recursos em espécie. Eu já vou fazer o ajuste dessa conta, eu vou contar agora quanto que eu tenho de recurso no meu caixa e já ajustar o saldo. Então, digamos que eu tenho lá R$150. Só ver ele já me diz que eu tenho aqui R$150 de saldo no meu caixa. Mas vou adicionar outro banco aqui que eu tenho movimento também. Digamos aqui banco 1. Banco 1, código 00. Aqui eu vou inventar uns números aqui só para a gente passar essa tela aqui. Conta, dígito. E também vou pegar qual que é o meu saldo de agora do meu banco, né? Digamos que eu tenho lá R$2.500 e atualizo. E aí, voltando para a tela de início, eu tenho já um princípio, né? Então eu tenho um saldo já nas contas, que os dois saldos somam 2.650 e a partir de agora eu vou fazer meus movimentos. Então eu vou simular alguns lançamentos aqui de entrada e saída para vocês ir vendo como que vai sendo construído os relatórios e como que é a dinâmica, principalmente a dinâmica de lançamento, para vocês perceberem quão fácil é essa operação, tá? Então, digamos que eu vou lançar alguns movimentos de entrada aqui, valor total que eu estou recebendo. Lembrando, eu vou sempre lançar entrada ou saída nas datas de efetivação, de fato, né? Então, eu não posso, por exemplo, lançar uma venda que eu faturei, mas eu não tenho data de pagamento, de recebimento, por exemplo. Então, se eu não tenho uma data, eu não posso fazer esse lançamento, porque eu não sei que data é, né? Então, eu já tenho que criar um padrão aí de ter datas para tudo, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um recebimento de R$200, se eu recebi hoje, eu vou deixar a data de hoje aqui, que ele já vai me efetivar a data de hoje. Eu vou fazer um exemplo com a data de hoje e também vou fazer um exemplo com datas futuras.
Então, preenchi a data, preenchi ali o meu faturamento e o recebimento. Categoria de entrada, nesse caso eu vou usar uma categoria padrão aqui de recebimentos. O meio de recebimento, né, ele vem por padrão dinheiro, mas eu posso criar lá Pix, cartões e tal, né? No meu exemplo aqui eu vou deixar como dinheiro, para a gente seguir o fluxo de preenchimento. Como é em dinheiro e eu estou recebendo agora um dinheiro à vista, mas eu posso ter opções lá de parcelamentos, entradas recorrentes e tudo mais. Vou selecionar a conta que está entrando esse recurso, nesse caso eu vou deixar a conta caixa. Posso relacionar um cliente, né? Então nesse caso eu vou criar um cliente teste aqui, um cliente Lucas, que eu vou ter condições depois de gerar relatórios desse cliente específico, e eu posso também criar o que eu vinha comentado anteriormente, os centros de custo ou centro de lucro. Eu vou dar um exemplo de aplicação e você busca adaptar ele para a sua realidade e ver se isso faz sentido ou não. Eu sempre costumo dar o exemplo de uma construtora que constrói e vende prédios. Digamos que a construtora está construindo 3 prédios, né, o prédio 1, 2 e 3, e esses prédios eles fazem parte da empresa onde todas as entradas e saídas são relacionadas a uma única empresa. Quando eu faço uma venda de um apartamento do prédio 1, eu vou ter uma entrada de recursos que eu posso categorizar aqui como um recebimento de venda, por exemplo, e eu posso criar um centro de lucro que é do prédio 1. Então eu vou ter um relatório geral de recebimentos, por exemplo, um relatório final do mês, eu recebi tantos R$1.000 lá. E eu posso ter um relatório também de um centro de lucro do prédio 1, quanto que eu recebi só do prédio 1. E da mesma forma, o centro de custo vai ser custos relacionados ao prédio 1. Né? Por exemplo, eu faço compra de cimento para as obras. Eu compro uma carreta de cimento e um pouco vai para o 1, um pouco para o 2, um pouco para o 3. Eu consigo botar o cimento numa conta no plano de contas, conta cimento ou conta fornecedores, uma conta global, e eu posso categorizar, né, no meu centro de custo o pedaço daquele cimento daquele prédio 1, por exemplo. Uma parte do cimento vai para o prédio 1, a parte do cimento para o prédio 2, uma parte do cimento para o prédio 3. Então isso vai me proporcionar analisar quanto de custo está me gerando o prédio 1, por exemplo. Então eu consigo fazer isso através dos centros de custo e depois até criar uma análise lá, quanto que eu já recebi desse prédio 1, quanto que eu já gastei. Né? Então cruzar informações. Então esse é um exemplo de uma construtora, mas se você tem, né, uma empresa que faz sentido criar esse tipo de controle, os centros de custo e lucro ele serve muito bem para isso. Né? Tem gente que usa, por exemplo, para controlar gastos por departamento. Né? Então, centros de custo, lá eu tenho o centro de custo financeiro, fiscal, vendas. Então, todos os gastos que vão passando eu vou categorizando no centro de custos. Mas não é uma conta obrigatória de se lançar, então é só uma sugestão. Se caso fizer sentido para o negócio de vocês, é interessante criar mais um filtro aqui que vai ser, né, mais um relatório de análise lá no final. E aí o comentário, que é um comentário livre que eu posso fazer em relação a esse movimento aqui. Né? Então, nesse caso eu vou deixar em branco. Tá? Lembrando que salientando que os únicas informações obrigatórias que a gente tem nessa tela é a parte inicial aqui, a linha de cima aqui. Então essas são informações obrigatórias. Daqui para baixo são informações facultativas, mas que quanto mais completo for os preenchimentos, melhor é a qualidade dos relatórios e das análises depois. Tá? Então eu vou fazer alguns lançamentos de entrada para a gente ter alguns movimentos. Aqui a gente tem o botão salvar, o botão voltar, e aqui do ladinho tem salvar e criar novo. Se eu quero salvar esse movimento e voltar para a mesma tela, então tem essa opção. Né? Então eu vou criar alguns movimentos aleatórios aqui, só para a gente ter um fluxo, tá? De movimentos. Então aqui, lembrando, eu posso, por exemplo, lançar manual, ou eu posso pegar o meu FX da conta lá e lançar tudo numa botada só, né? Lançar tudo numa vez só. Porque ele lança todas as entradas já numa vez só. Para quem não categoriza cliente, por exemplo, né? Então eu fiz alguns lançamentos de entradas, podem ver que está aqui no meu histórico já do mês de março, nesse caso, né? E já me categorizou aqui como entradas do mês. Então já está formando aqui o meu DFC. Eu vou lançar um movimento futuro, né? Vou botar aqui R$1.000, a categoria recebimento, eu vou fazer um parcelado, para vocês ver como é que fica aí.
parcelado em 3 vezes e a primeira parcela é 27 aqui. Então eu consigo criar. Então a parcela, ó, ele já projeta as parcelas aqui para frente e podem ver que não entrou no meu caixa agora, né? Ele está projetando no meu fluxo futuro. Quando eu chegar lá no mês de abril, no dia 27 de abril, vai aparecer aqui um recebimento pendente lá do fulano lá. Nesse caso eu não botei cliente, né? Deixa eu botar aqui um cliente aqui. Tá 2.000, categoria recebimento. Tá o cliente Lucas aqui. Parcelou isso aqui em 4 vezes. A primeira parcela me deu à vista, por exemplo. Ó. Vai dar lá R$500 à vista e o resto parcelado. Então R$500 ele me efetivou agora. E as outras parcelas estão projetadas lá para 30, 60, 90 e 120. E aí aqui, como entrou 500 à vista, ele ajustou meu fluxo de caixa para 4.700. Consigo aqui, então, no calendário, agora a gente tem a possibilidade, né? Eu posso ir lá em abril e ver o que eu tenho no dia 27 de abril. Ele vai puxar os movimentos relacionados a esse dia aqui. Então essa bolinha verde, ela fica verde quando o dia é positivo e vai ficar vermelha quando o dia é negativo. Só uma forma visual. Vou fazer uns pagamentos também. Vou pagar aqui R$200 aqui de uma luz. Fazer só uns exemplos de lançamento, tá? Energia elétrica. Não vou categorizar nada aqui, tá? Só como forma de exemplo. Vou pagar um salário aqui. Opa. Salários. Eu consigo colocar aqui uns comentários, né, de quem que é esse salário e tudo mais. Vamos que eu gastei 200 lá com marketing. Lá fiz algum anúncio no Facebook lá. Aí. E vou comprar aqui um fornecedor. Fornecedores, e consigo controlar também fornecedor, né? Digamos aqui que eu estou comprando aqui do fornecedor XPTO aqui. Aí, ok, tudo do caixa, tá? Tô fazendo esses movimentos. Beleza, já fiz alguns lançamentos de saída, fiz aqui um propaganda e marketing, paguei um salário, paguei uma conta de luz e comprei com fornecedores. Olha como é que ele vai distribuindo nos relatórios. Tá? Ele já distribuiu aqui os custos variáveis, né, referentes aos meus fornecedores. Já me deu um saldo bruto aqui, que é a nossa margem de contribuição do mês. Despesas com recursos humanos, despesas administrativas, propaganda e marketing, e está me dando o meu saldo do mês, né, o saldo do mês de março, em 1.300 positivo. Então essa dinâmica de preenchimento vai já atualizando o meu demonstrativo de fluxo de caixa, que é, como eu falei, a nossa cereja do bolo aqui da análise, que é o que proporciona a nossa tomada de decisão quando se dá o fechamento de mês, a gente analisa as contas, né? Então aqui eu tenho um fluxo que está acontecendo, tenho lá fluxos futuros, né? Eu posso lançar, né, contas a pagar, né, posso fazer já os lançamentos para mim já ir acompanhando o meu caixa atual e ao mesmo tempo já vendo o meu fluxo futuro de movimentos de entrada ou de saída. Tá? Então a dinâmica ela é muito simples de se preencher, então qualquer pessoa com um mínimo de treinamento ela consegue fazer lançamentos a partir do sistema. Então uma coisa que é muito importante de comentar, né, para a gente garantir que os lançamentos estão sendo feitos e os lançamentos estão fiéis com a realidade. É o fechamento dos saldos das contas. Então eu finalizei meus lançamentos, os saldos das contas eles precisam bater. Então eu preciso terminar o dia e meu banco está batendo, meu sistema com o meu banco físico, e meu caixa aqui, eu tenho que contar o meu caixa e tá com o saldo exato aqui do saldo do sistema. Então isso vai indicar que os meus lançamentos estão sendo feitos, porque se não fechar esses valores, é sinal que eu estou esquecendo de alguma coisa. Então esse é um indicador que a gente precisa, toda vez que finaliza lançamentos, conferir se os saldos estão fechando ou não. Se não estão fechando, vamos revisar aqui o nosso extrato, vamos ver os movimentos, ver se eu pulei alguma coisa, se está faltando alguma coisa. Se fechou, ótimo, né? Então é sinal que tudo foi lançado. Agora eu vou passar aqui no relatório demonstrativo de fluxo de caixa, só para vocês verem como é que ele se forma com as análises verticais, que é os pesos lá de cada conta. Então aqui posso selecionar um mês de referência ou um acumulado de meses, nesse caso a gente preencheu só março, né, um pedaço de março. Eu tenho 3 tipos de contas aqui.
Um relatório sintético, onde ele categoriza em grandes contas, né, custos variáveis, custos e despesas fixas, atividades, investimentos e empréstimos. O analítico, que é o que a gente mais utiliza, então ele categoriza em algumas contas principais. Então essa análise vertical aqui do lado, na direita, que é o nosso indicador de desempenho da conta, que a gente vai tomar a decisão ali para ver se está dentro, se está, né, se tá saudável ou não. Então o DFC analítico, ele é um relatório que a gente analisa bastante, então a gente consegue separar, né, o que a atividade operacional da empresa está gerando de dinheiro e qual que é o meu caixa livre lá, meu saldo líquido final da minha empresa. Então, só relembrando, saldo operacional é o saldo gerado pela atividade de operação fim da empresa. Então, se eu sou um comércio de calças, né, o que é a minha atividade de venda de calças e compondo os custos daquela operação da minha loja está gerando de saldo de operação. Então, esse saldo a gente precisa buscar que ele seja positivo. Né? E o saldo líquido, ele está compondo as atividades de investimento e atividades de financiamento. Então, movimentos de empréstimos, tomada de empréstimos, pagamento de empréstimos, são atividades não operacionais. Até vou fazer um lançamento aqui para vocês verem como é que funciona. Então, digamos que eu fiz um empréstimo lá de R$5.000, né, que é um dinheiro que entra no meu caixa, só que não é um recebimento, né, não é uma atividade de receita operacional. Ela é uma captação de empréstimo. Né? Então, eu boto aqui empréstimos, vou botar no meu banco esse aqui. Meu banco, salvei e vou pagar uma parcela aqui também, só pra gente ver o movimento lá. Então, pagamento de atividades de financiamento, pagamento de empréstimos, também paguei do meu banco aqui. E aqui vocês vão ver no relatório que ele separa as atividades não operacionais. Então eu captei um recurso lá de R$5.000 e não tem nada a ver com a entrada operacional, ele é separado disso. Porque eu preciso saber quanto que entrou da minha operação, da minha atividade fim, e que se entrou dinheiro externo, né, tá fora disso. Então, por isso que o saldo operacional é um dos nossos principais indicadores aqui que a gente analisa. Quanto de dinheiro operacional o meu negócio está gerando? Então, essa informação é uma informação importante e ela só é formada quando a gente faz esses lançamentos de forma correta a partir do nosso plano de contas. E aqui o saldo líquido, que daí ele compõe, né, atividades aí não operacionais também. E a gente tem o relatório detalhado, que é um relatório que ele daí detalha todas as contas, né? Então ele não agrupa por categorias, né? Ele grandes categorias, ele coloca a conta de fato que foi movimentada, né? Então nesse caso aqui energia elétrica, fornecedores, marketing. Então aqui é um relatório que ele é utilizado para a gente analisar conta por conta, se tem alguma conta fora do padrão na minha visão de negócio. Né? Pô, assim, eu olhar, estou gastando demais de energia, ou gastei tanto em marketing. Então mais um pente fino do gestor de olhar esse relatório e ver que contas que estão ali que estão consumindo recurso. Tá? Então o nosso fim de análise aqui é o demonstrativo de fluxo de caixa, mas a gente tem outros relatórios aqui também, né? Então eu consigo ter lá relatório de contas a pagar, relatório de contas a receber, o que eu já paguei de contas, o que eu já recebi, né, que eu recebi por meio de recebimento, né, quanto que eu recebi de dinheiro, de cartão, de Pix, enfim. Relatório por clientes, né, o saldo por conta, relatório por fornecedor. Eu consigo detalhar mais os relatórios das categorias. Né. Também consigo ver quais são minhas disponibilidades de caixa e os relatórios de centro de custo e lucro, que é aquele que eu estava comentando, onde a gente pode ver um relatório individual de um centro de custo ou de lucro, ou cruzar, né, centros de custo e lucro que tem afinidade, para mim ver o que entrou ou o que saiu. E assim, na minha dinâmica de preenchimento, eu vou controlando o meu financeiro a partir de um sistema que ele é muito simples e que gera uma informação muito interessante aqui, que é o DFC, de forma fácil, que na próxima aula a gente vai interpretar esse DFC e vai analisar ele, né, as contas, né, e como que a gente faz para tomar uma decisão aí de melhoria na nossa empresa. Então esse passo aqui, ele é necessário, então como a gente vem falando, que a gestão financeira ela se dá a partir de dois grandes passos, né? Um deles é a gente medir,
né? Então, que é isso que a gente está vendo aqui. Então, a gente tem que medir, lançar, fazer lançamentos, categorizar. E o próximo passo é a gente pegar esses lançamentos e controlar, né? Então, fazer a gestão disso para que a gente tenha condições de mudar futuro. Então, porque o que passou, já passou, né? Não tenho o que fazer mais. Mas eu posso pegar esse histórico do que aconteceu, ver o que eu errei, quais foram as deficiências que tiveram nas minhas movimentações e tomar uma ação para o futuro para corrigir futuro. Então essa aula fica por aqui, espero que vocês tenham gostado do sistema, espero que vocês façam o cadastro e testem aí. E eu não tenho dúvidas que vocês vão achar ele muito bom, muito prático para controle das finanças do seu negócio. Nos vemos na próxima aula. Até mais!